Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre o array.from. É um recurso que tem várias possibilidades, ele permite transformar determinados elementos, como um objeto literal e outros, num array, mas nós aqui vamos ver especificamente para criar e preencher um array. Para isso, eu vou usar apenas o console do navegador. Então, eu vou entrar numa outra aba, digitar about, blank, botão direito, inspecionar, e aqui console. E aqui eu vou reduzir um pouco o tamanho e eu vou, então, primeiro, rever um pouquinho sobre arrays, para quem não se recorda ou eventualmente não tem conhecimento, e depois vou mostrar o uso do array.from. Vamos primeiro criar um array qualquer. Let A1 é igual um array de números, por exemplo, 1,2,3. Esta é a forma que em JavaScript eu crio um array. E o que é esse array? Observa, quando eu digito A1 aqui, o console me mostra que eu tenho, na verdade, um array de 3 elementos, com valor 1, 2 e 3. Eles, na verdade, são indexados a partir de 0. Então, eu tenho A1 de 0, de 1 e de 2. Eu acesso eles como A1 de 0, de 1 e de 2. Isso é uma rápida revisão de arrays. Nós temos diferentes formas de percorrer esse array, de ir do primeiro ao último elemento do array. No nosso próximo vídeo, nós vamos usar a forma que o trabalhamos neste curso, que é o for in. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Neste vídeo, o que nós faremos é criar um segundo array, um array 2, mas não desta forma. Esta forma é conveniente se você tem alguns dados, 1, 2, 3, 5, 10, tal, eventualmente dados, mas em algumas situações pode ser mais interessante você usar um recurso como, por exemplo, o array.from. Talvez por reduzir, talvez por você ter muitos elementos, de repente você tem um array de 1000 elementos, talvez porque você queira que ele já venha inicializado. Então vamos por partes. Nós viemos aqui e vamos ter o array2 é igual ao quê? E agora nós vamos usar o array.from. Esse array.from retorna um array. Como que eu utilizo ele? Bom, ele pode ser usado em diferentes situações, diferentes formatos. Ele tem alguns parâmetros aqui. Você pode passar algumas instruções para ele, algumas estruturas de dados que ele vai transformar em arrays. Mas para este uso aqui, nós vamos ver apenas o criar um array que pode ou não estar inicializado. Primeiro vamos criar um array. Vou criar um array de 5 elementos. Eu coloco aqui entre chaves, eu estou criando um objeto literal, e eu estou dizendo apenas o tamanho desse objeto literal, largura de 5. Então, ele tem algum elemento que tem 5 de largura, e eu vou rodar. O que ele faz? O que vai no A2? Ele criou um array com 5 elementos indefinidos. Então, com isso, eu já vi que eu posso criar aqui um array de quantos elementos eu quiser. Criei um de 15 elementos. Então, por exemplo, se eu quiser criar 100 elementos e eu não estou preocupado com o que tem neles, ou se eu aceito que todos os elementos sejam indefinidos, é mais prático eu criar dessa forma do que ficar contando 100 elementos um depois do outro. Mas ele também tem um segundo parâmetro. Um segundo parâmetro que é uma função de mapeamento, uma função cujo retorno vai definir o que vai em cada elemento do meu array. Eu posso usar de diferentes formas, mas uma das mais práticas, principalmente se eu quero definir um array que inicia com um valor fixo em todos os elementos, é simplesmente usar aquele mesmo formato de um arrow function, que não recebe nenhum argumento, então é parênteses, fecha parênteses, e que tem como saída alguma coisa. Por exemplo, se eu colocar 10 aqui, o meu array é um array de 15 elementos, todos eles com o valor 10. Veja, aqui estou usando um exemplo específico. Aqui no primeiro parâmetro eu posso ter outras coisas, eu posso
pegar um objeto que veio do HTML e outros cursos nós podemos usar isso em diferentes situações. Aqui eu apenas quero mostrar que se eu escrever entre chaves length, 2 pontos e um número, eu vou criar um array com essa quantidade de elementos. E o segundo parâmetro, eu posso, se eu quiser definir apenas um valor fixo, eu posso simplesmente colocar aqui o valor de retorno que todos os elementos vão receber 10. Eu posso colocar qualquer número ali, inclusive, ou qualquer string, olá, ou qualquer outra informação. Nós veremos, por exemplo, o uso dessa forma, ou seja, criar um array em que todos os elementos têm, ou começam, no caso do nosso jogo, começam com null. Então, aqui está o array.from, uma forma prática de criarmos um array em que eu digo a quantidade de elementos do array e eu posso ter uma função e o retorno, o corpo da função, o retorno que está definido no corpo da função, vai ser o valor de cada elemento do array. Se você não tem da segurança com os arrow functions, se muita coisa disso é novo, o importante, por enquanto, para este curso, é entender isso. Você pode no próprio console manipular um pouco até ter segurança, que este comando aqui me permite criar um array com n elementos e definir qual é o valor de todos esses elementos.